Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Joias Raras, o podcast que lapida histórias para descobrir a verdadeira joia rara que existe em cada trajetória. Você já parou para pensar no impacto que a sua voz tem nas relações pessoais e profissionais? Pois é, a voz, ela não é só um som, ela transmite confiança, credibilidade, emoções e principalmente personalidade. E para falar sobre esse assunto hoje, o nosso convidado especial é o Jorge Curineto, comunicador e especialista em design da voz. Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra, um prazer te receber aqui conosco. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a você, Juliana, ao Paik, a todos aqui do Estúdio 9, pela oportunidade de estar trazendo esse tema, né, que é tão caro para mim. Aliás, que nasceu lá na minha infância, eu percebi isso aos 4 anos de idade e nunca mais parei de pensar neste som articulado, neste envelope sonoro. Você já tinha essa ideia do que a voz representa na vida das pessoas desde criança, Jorge? Você sabe que o ambiente que nasci, o que tinha lá em casa era rádio e radiola, Uhum. né? Então, o rádio ficava ligado o tempo todo, programações variadas. Então, a gente consumia muito por meio da audição, que eu costumo chamar de audibilidade. E aquelas programações radiofônicas, elas nos levavam, até por conta deste fenômeno da recepção por meio da audição, a mexer com o nosso imaginário, né? O mundo de fantasias. Só tinha o rádio na época, né? É, então a gente era tocado por aquelas ondas sonoras, né, daquelas frequências hertzianas do rádio, né, e também da radiola, e nos levava assim ao mundo fantástico da imaginação, né? Porque a audibilidade tem essa característica. A imagem você forma dentro de você. Hum, hum. E essa imagem que você forma por meio da audição, ela é muito particular e com grande dificuldade de você externalizar a imagem que você está produzindo no teu interior. Diferente quando você vê algo diante de você, vê algo graficamente diante de você, você está vendo. Sim. Então você consegue até descrever e compartilhar. Mas aquela imagem interna, ela é muito particular, na perspectiva da nossa própria singularidade. Uhum. Então, além dos rádios e radiolas que a gente ouvia, programações variadas, musicais, naturalmente as programações esportivas, o futebol, os locutores com aquelas narrações emocionalmente Rápidas e com rápidas emoções, né? e bastante efusivas e tudo Uhum. mais, nos levava para isso. Até meu pai era radialista, ele tinha programas de auditório, eu ia nos programas de auditório, meu pai, a Na Rádio Clube televisão? Paranaense, Hum. no rádio. No rádio mesmo? É, Ah, a Rádio Clube Paranaense tinha programas de auditório e a gente ganhava prêmios. Eu lembro até um dos prêmios que a gente ganhava é uma galinha daquele plástico duro, acho que na base de Bactelite, né? Que você pressionava a galinha, ela botava sim, um botava ovinho. ovinho, eu lembro disso. É, então a gente teve essa questão do rádio, né? Meu pai tinha um programa, por exemplo, na Rádio Tingui, chamado Acordes do Coração. Era um programa de declamação de poesias. Hum, Também as radionovelas. sim. As pessoas ouviam a radionovela e depois comentavam o capítulo entre si, Uhum. daquilo que elas imaginaram. E cada um imaginava de um jeito. E É, nesse caso a gente pode dizer, por exemplo, que a palavra ela pode ser interpretada de várias formas? é, Porque o interlocutor ele vai interpretar do jeito como ele é. pensa. E as pessoas fazem isso, interpretam da forma como elas estão se sentindo. Desde aquela época, que além de consumir essas mídias, né, eu costumava ficar nas rodas de conversa da minha avó com as amigas, da minha mãe com as irmãs, do meu pai, tio, avô, na sala de casa. Então eu ficava ali prestando atenção naquelas conversas, por exemplo, da minha avó com as amigas, porque ela fazia aqueles bolos maravilhosos,
recheado com creme, coberto por coco ralado, era uma delícia Era teu aqueles lugar cafés. preferido, era na roda da sua E avó eu ficava cozinhando. ali comendo, ouvindo as mulheres falando. É claro que talvez os assuntos delas me interessava pouco, Uhum, mas eu ficava prestando atenção em como elas se expressavam. O contexto emocional das falas, ou de tristeza, ou de alegria, os dramas e as conquistas que elas tinham, né? Então eu prestava atenção sempre neste som articulado, nos microaspectos desse som, que é a voz. uhum. E como que cada microaspecto causava o efeito no outro. Uma emoção, É uma uma emoção empatia. variada, né? Então, Uhum, o meu foco de atenção foi sempre esse, como que determinado tom causa no aspecto não só comunicativo, mas principalmente emocional no uhum, outro, uhum. né? E puxando esse gancho, a gente consegue perceber também que as pessoas elas tendem a falar mais do que ouvir? Nessas rodas, principalmente, com muitas pessoas, muitas mulheres, todo mundo quer falar sempre, todo mundo quer falar mais alto ou quer, falar o que pensa, e É, daí geralmente tem aquele monte de gente falando e você não entende mais nada. né? Isso acontecia também? Bastante também, bastante. Isso até hoje é permanente esse fenômeno, né? Uhum, Fenômeno permanente. Então, assim, normalmente as pessoas querem falar, querem ser ouvidas. A psicanálise explica muito bem isso, né? Eu sou pós-graduando em clínica psicanalítica lacaniana, da Jacques Lacan, então uhum, tenho estudado um pouco de psicanálise também com mais afinco, né? uhum. Mas assim, as pessoas querem falar porque elas querem ser reconhecidas, elas querem ser alvo de atenção E precisam de aprovação de e alguma forma. precisam de aprovação. É como uma criança pequena, tem aquela questão do espelho na psicanálise, que a criança fica olhando para o espelho, mas na verdade ela não está querendo olhar para a própria imagem. Ela fica observando se a mãe está de fato olhando para ela ou não. Hum, Então, essa questão da fala é bastante frequente a pessoa querer expor o que pensa, né? E a nossa predisposição para ouvir acaba sendo mínima. restrita, né? Uhum. Isso é um fenômeno que eu trato nos meus estudos, né? Eu chamo de escuta analítica. E Então a a gente escuta treina, analítica tem a ver com a escuta fina, que você fala tem, também? tem a ver. Na verdade, é um repaginamento da escuta fina, Uhum, como eu me introduzi com força a psicanálise, né? uhum. Eu passei a chamar a escuta fina de escuta analítica, Analítica. né? Que na verdade assim a escuta é o nosso domínio sobre o mundo, está na escuta e não na fala, Uhum. A gente né? consegue, captar muito mais ouvindo, pensando e depois falando, é isso que Isso, você exatamente, o mecanismo é o esse. mecanismo é esse. O que muitas vezes não acontece, né, porque a gente tende a reagir, né, à fala da outra É pessoa. verdade. Então, o mais certo seria a gente ouvir com paciência, com calma, É. internalizar e depois responder. Assim, o meu momento de hoje nesse estudo, que já são mais de 50 anos, Uhum. 54 anos que eu estudo esse assunto, fazendo pesquisas permanente, continuo pesquisando, cada vez vamos dizer, o volume de pesquisas, de alternativas vão aumentando em vez de diminuir. Sim. Eu vi que de fato, você tende ao infinito sempre, você não vai chegar nunca a uma conclusão definitiva, porque é mesmo um buraco sem fundo, vamos É dizer, um usando uma assunto muito expressão mais vasto. popular, né? Mas o aspecto central que eu trato hoje, basicamente, nessa questão de, primeiro, levar a pessoa a ter consciência desse som articulado. E as pessoas têm essa consciência, Jorge? É muito raro. Na minha pesquisa que eu faço com muita gente, pessoas que já pararam para pensar sobre a sua voz e as possibilidades dela, não chega a 0,5%. Porque é tão automático Tão a gente automático. falar, é tão automático você responder, e quando você vê, a tua voz é só mais um É. artifício normal. Como que E, e, acontece isso? As pessoas quando param para perceber a própria voz, elas ficam surpresas? Quando você recebe teus mentorandos? porque assim, na verdade, o modo do pensamento ocidental ser
ele não inclui a voz, né? Nós temos um modo de pensar baseado na construção grega, principalmente, a partir de Platão. Platão, quando constituiu a pureza da palavra, da virtude, da verdade, naquele momento histórico, chega a cerca de 400 anos antes de Cristo, ele excluiu a voz, por considerá-la um elemento de alta sedução, de alta modelagem, né? Então ele acreditava que a voz interferia na pureza da palavra. Então ele excluiu isso. Uhum. E também porque ele tinha como o principal opositor dele, e os principais opositores dele, os sofistas, que eram os mestres da voz. Então, e esse processo platônico acabou determinando e configurando o modo do Ocidente pensar. Somente com as palavras escritas, Isso, não com a voz. isso. Então, a palavra em si passou a ser o centro do pensamento, e é o centro do pensamento ocidental, que é uma visão platônica chamada logocêntrica. É o logocentrismo, quer dizer, vamos dizer, centrado no logos, na palavra, e não no som articulado. Hum. Então, a gente não tem na pauta dos nossos pensamentos a voz. Isso é uma coisa de antes de Cristo ainda, né? Uma coisa Isso, que já vem desde o início da isso. civilização. Então, a gente se preocupa tanto com o conteúdo, o que vai dizer, o que não vai dizer, né? E esquece de trabalhar o uso da voz para transmitir esse conteúdo. Então, como tem pessoas que têm grandes ideias e na hora de expor essas ideias, ele peca porque ele não tem ainda a educação suficiente e a competência suficiente para usar a sua oralidade, vamos dizer assim, a sua fala de forma consistente. Então, a ideia é boa. É como aquela pessoa que tem boas piadas, mas não sabe Não contar sabe piada. contar piada. Então, ele acaba estragando uma piada que seria altamente engraçada, né? Mas não sabe contar piada. Então, isso é muito corriqueiro. As pessoas não conseguem expor em palavras o que elas sentem, não Não. conseguem expor através da voz. É. E isso vem, a partir de Platão, constituindo e configurando o pensamento ocidental logocêntrico, né? Isso vem também no nosso DNA, na transmissão genética. Então é muito forte isso, né? E esse aspecto da voz é muito sério, e aí existem pesquisas sobre isso. Uhum. Até na psicanálise, tem um pesquisador chamado Cláudio Akimoto, da USP, na área da psicologia, né? E tem um estudo entre vários psicanalistas do mundo inteiro que eles chamam o apagamento da voz. Hum. Então, a voz é um elemento não percebido conscientemente. E esse é o meu objetivo e missão aqui. Sim, Despertar as pessoas para prestarem atenção na própria voz. na própria voz. E você acredita que a sociedade, o meio cultural, o meio social que as pessoas vivem influencia na forma como as pessoas se expressam, no tom de voz, na forma como as pessoas falam? Porque a gente vê muito isso. Isso é uma pergunta até que fica martelando na minha cabeça desde que eu era criança, né? Porque eu cresci numa cidade que era uma comunidade alemã. Então, quando criança, parecia que as pessoas estavam brigando com a gente. Só que, na verdade, era o tom de voz deles que era em alemão. Então, o alemão, ele já é um pouco diferente, né. Então eu via meus pais em casa falando, com mais calma, com mais tranquilidade, e fora de casa, na escola, as pessoas falando com aquele tom que era um pouco mais, incisivo. Isso tem a ver, a parte social, ela tem a ver com a voz, Jorge? Veja, o papel da voz, eu quero deixar bem claro aqui. O papel da voz é central e a voz ela é uma absoluta reveladora de cada um de nós. Uhum. A voz é uma manifestação em cada um de nós de forma absolutamente transparente. Nós não temos recursos para disfarçar a voz. Uhum.
Então, a voz, assim, ela se apresenta como a exata manifestação da pessoa, É exatamente quem ela é, quem ela sem é. tirar nem pôr. Não tem como mudar. Se eu ficar observando a sua voz, o modo de você proferir as suas palavras, eu consigo descrevê-la com bastante eh, plenitude até, Uhum. E você consegue, pela tua experiência, descrever como é a pessoa né? através da voz? Por meio do som articulado. Por Uhum. que que isso é possível? Isso não é mágica, é possível você Uhum. exercitar esse tipo de competência. Eu faço muito isso, assim, 3, 4 minutos, se eu estou com alguém, ela pede: "Me descreva". Tenho, assim, tido bastante sucesso nisso, Você porque é consegue descrever? perceptível. Uhum. E A me pala descreva então, Jorge. Mas antes de eu Antes de você me descrever. antes de eu descrever, eu quero até dar a justificativa por que que isso é possível. Uhum. Você, entender a pessoa que está diante de você por meio do som articulado que ela emite. Eu podia até fazer essa descrição de você, pelo menos em boa parte, né. Uhum. Por quê? Porque a palavra pessoa, que é uma palavra bem central na chamada hipermodernidade. Então já passamos pela pós-modernidade, segundo as pesquisas mais modernas, né, da filosofia e da psicologia, Sim. e hoje estamos na hipermodernidade. Na pós-modernidade era a pessoa em relação ao trabalho. Na hipermodernidade é pessoa em relação ao propósito, né. Então a palavra pessoa é bem central. Uhum. A palavra pessoa no latim é persona, ok? De modo nua e crua, esse verbete aqui, né, sem trabalhar o significado da máscara grega, do teatro grego, que tinha aquela coisa da máscara, né, Sim. que tinha o orifício justamente ali na boca, para projeção da voz, como fosse um microfone da época, Uhum. né, que é o significado, mas de modo bastante explícito, né. Persona, se separar essa expressão per de um lado e sona do outro lado. Persona. Você tem esses 2 elementos. O per é um prefixo, quer dizer por, pelo, através de. O per também tem um sentido de pleno, completo. Ah, ele Você tem tem também também. o feito e tem o perfeito. O perfeito é o completamente feito. Então esse per tem esse sentido. Sim. E o sona quer dizer soar. Hum. Então, a palavra pessoa significa pelo soar, pelo som. Ou seja, a pessoa ela já vem com essa denominação do som. Então, todo o som articulado que você emite é a plena manifestação da sua pessoa. Pegamos uma derivação que é onde eu sou especialista, né? Eu sou especialista em expressão da personalidade. Essa que é a minha Sim. especialidade. Aí eu uso todo o estudo que fiz e faço sobre voz como um meio para que você chegue na expressão máxima da sua personalidade. Você consiga transmitir a tua personalidade através da sua voz? Isso. Hum. Chegar ao clímax da manifestação da sua personalidade. Se você olhar para a palavra da minha especialidade, expressão da personalidade, você tem expressão no latim, que é que quer dizer pôr para fora, pôr para dentro. Pressione, pressão. Então é pressão para pôr para fora, Hum. né? O ex. Sim, você se expressa Expressão, né? É pressão para pôr para pra fora. fora. E você tem personalidade. Hum. Você tem o per, que nós já falamos, Uhum. sonalidade, soaridade, tonalidade, sonoridade. Ou seja, então a gente pode, definir que nós somos feitos, né, pela nossa voz. A nossa personalidade, ela se reflete através da voz? Absolutamente sim. Esse que é o estudo que eu faço. Então eu trabalho a expressão da personalidade até para que a pessoa chegue ao ápice da sua
qualificação de si mesma, da sua pessoa. Isso atinge a autoestima e outras partes da Absolutamente vida da sim, pessoa que talvez ela não esteja percebendo ou que ela precise melhorar e não consegue? Talvez por não absolutamente se sim, conhecer e nem por saber qual é a sua voz? absolutamente sim. O conhecimento da própria voz, reflete no conhecimento do próprio psique. Hum, E isso em pouco tempo, eu tenho, assim, práticas, né, que eu acabei constituindo para isso uma tecnologia, que eu chamo de Voice Tech, tecnologia da voz. Essa tecnologia, em poucas horas, você é transformada. Em poucas horas. sim. E não é transformada por nada, é por você mesmo. Você mesma passa a se transformar. Você passa a se enxergar diferente. Identifica onde estão os pontos que você precisa melhorar? Seria isso? Isso. Hum, Você adquire um outro nível de, como você mesmo falou, você mesma me disse, autoestima. autoestima. Então, até outro dia eu estava numa mentoria com um amigo meu muito querido, muito inteligente, tudo, e ele dizia: eu consigo ajudar todas as pessoas que passam por mim. Ele tem muita competência para isso, mas não, quando chega na minha hora não vai. Ele não consegue se autoajudar? É, ele não consegue se Por qual autoajudar. motivo? Por ele não se conhecer? É, várias razões, né, que Uhum, aí é um pouquinho complexo uhum. para ter, assim, Mas o uma res autoconhecimento, é. principalmente. E começa pela voz. Aí eu fiz um trabalho com ele, que eu chamo diagnóstico da expressão da personalidade. E nesse eu exploro, assim, as várias tonalidades daquela pessoa. Então, por exemplo, primeiro ela declama para mim um pequeno poema, aí de forma espontânea e natural, do jeito que ela acha que Uhum. deve fazer. A partir dali eu dirijo as tonalidades dela. Então ela passa a parir as suas estéticas vocais, no sentido da maêutica socrática, parir a ideia. Ela vai parir as suas várias estéticas vocais. Cada estética vocal que a gente propõe é uma nova estética vocal que ela passa a ter como uso da sua pessoa. Uhum. Então, por exemplo, se você declama um pequeno poema, essa aqui é a prática. Eu vou dirigindo você para que você faça com estéticas vocais diversas. Cada estética vocal que você usa, cada sonoridade que você imprime, é um modo particular de você perceber-se. E essa Você estética vocal seria uma tonalidade, um tom que você o imprime em som, por cada exemplo, um? se a gente fosse fazer agora aqui, eu daria um pequeno poema para você, você declamaria esse pequeno poema, eu dirigiria. Agora eu peço que você faça, declame esse poema com um tom de voz baixo e com uma velocidade lenta. Uhum. Então você vai fazer isso. Sim, você vai dirigindo e vai Isso. Aí acompanhando. isso é gravado e você, logo em seguida, ato contínuo, você ouve a sua performance e você analisa a sua performance, Uhum. como se estivesse analisando o seu próprio psique, Olha só. E as né, pessoas conseguem ter essa mudança sem perder a naturalidade, Jorge? sem perder. Ela está ampliando a sua autenticidade e não criando uma persona. Ela não está criando, né? Não, ela está Uhum. ampliando a sua própria Ampliando. singularidade. Uhum. Então, aí você declama. Tem gente que se assusta com algumas, performances, né. "Puxa, mas isso aí não parece eu", né. Então você declama, daí você ouve-se, aí a gente e daí, o que que você me diz da sua performance? Aí você tem uma apreciação sobre ela. Aí a gente usa uma sequência de performance. Então você, nesse ato aqui, que é na hora do diagnóstico da expressão da personalidade, você multiplica em muitas as suas pessoas, Hum. que habita no mesmo sujeito. E você consegue identificar É. aonde você está inserido junto com todas essas personas que até então você não conhecia? É, então, por exemplo, essa pessoa passa a ter a seu dispor
várias tonalidades que ela não tinha e agora passa a ter, e são delas. Então, a gente não é uma pessoa só, a gente é múltiplas, né? Uhum. Na nossa subjetividade. Sim. Então, então, cada sonoridade é um modo de você perceber-se de modo particular e de ser percebida pelos outros. E Muda muitas bastante. muda muito. E as Muda. pessoas geralmente não gostam da própria voz, né, Jorge? É muito comum, eu não teria, assim, um percentual, mas com certeza chega aí a quase 90%. A maioria das pessoas. Por que elas não gostam da voz? Eu digo, o problema não está na sua voz, Uhum. está em você. O problema não está na voz. E a pessoa joga na culpa da voz. Hum. O que acontece? Como é um tema que não está na pauta das pessoas, elas não pensam sobre isso. Não. Como não está na pauta, elas têm dificuldade de compreender por falta de conhecimento. Aí, quando elas gravam a sua voz para um WhatsApp, para mandar uma mensagem em voz, elas levam, nas primeiras vezes, um grande susto. Uhum. E, normalmente, elas rejeitam a sua própria voz. Tem que gravar umas 10 vezes para dizer: "Não, agora vai". Agora vai, mas por que elas rejeitam? Porque quando você está falando sobre a tua perspectiva acústica, você está falando e ouvindo-se a partir de você mesmo, na estrutura craniana e tudo mais que compõe a nossa fala, estou me ouvindo agora como eu estou falando, é diferente você se ouvir sobre outra perspectiva acústica, que é uma gravação. Sim. Então é diferente, e esse diferente leva normalmente à rejeição. E essa rejeição não é só da voz, é uma autorrejeição. Ah, isso está relacionado a tudo na vida da pessoa, então. Tudo. Nós somos a voz que clama. Nós somos a voz que soa. É muito interessante. Não é que nós temos uma voz. Uhum. Nós somos a voz Nós que soa. somos a voz. Nós não somos a palavra. Nós somos a voz. E muita gente tem dificuldade em falar em público também. E isso também tem a ver com a personalidade, isso tem a ver com a pessoa não conhecer a própria voz e não aceitar a sua personalidade, por acaso? A questão do medo de falar em público é bastante frequente, né? Uhum. É A bastante maioria frequente. das pessoas tem medo É, de falar em público. é bastante frequente e está ligada mais ao nível de exposição que ela passa a ter do que a voz. Mais Não é a do que a culpa da voz. Uhum. É o nível de exposição que ela está tendo, e se ela não tem segurança daquela exposição que ela está se propondo a estar, né? Ela fica insegura, tem calafrios, tem alguma reação orgânica, né? Uhum. Eu atendi outro dia um profissional na área de gerência do Sebrae. E ele tem como função lá no Sebrae fazer apresentação de eventos. Ele diz que ele sua frio, ele passa mal, ele tem constantes problemas estomacais. Quando precisa falar em público. Pelo fato de estar fazendo assim, porque aquilo é muito complicado para ele. Nossa. E através do conhecimento da voz, isso pode ser melhorado? Sim, foi essa a demanda dele, né? Ele Uhum. veio para mim com essa demanda. Eu sofro, às vezes fico dias para recuperar a questão intestinal, né, que é o nosso segundo cérebro, né? Sim. É Atinge bem. realmente orgânico a reação. Orgânica, Uhum. Aí eu numa única sessão de 1 hora, eu falei assim: "Não, vamos fazer um milagre", só que vamos pôr entre aspas o milagre, né? Quem faz milagre é Jesus, né? Uhum. Mas vamos fazer um milagre entre aspas. O seu problema, disse para ele, está na sua voz, porque a origem da produção da sua voz é a respiração, né? Uhum. O que produz a voz é a respiração. Aprendeu a respirar, você aprende a lidar com a voz. Está toda ela concentrada, ela parte da região da laringe, da garganta. Você está falando por aqui. Quando você fala por aqui, né, você praticamente você perde a qualidade vocal.
Se diminui muito a qualidade da tua voz por estar falando aqui pela garganta. Além de perder qualidade da sua voz, você perde também, gera muita fadiga, cansaço. Hum. Então, em pouco tempo, você falando assim, um espaço de pouco tempo, você fadiga a sua voz e você traz uma qualidade muito, Muito ruim para a muito voz. ruim para a Sim. voz. Uhum. Então, você precisa trazer essa, essa origem desse registro sonoro para a boca, trazer para a boca. Não concentrar tanto na Não, garganta, na é, laringe, mas sim na boca, na aqui na boca. região da boca, Uhum. porque quando a origem está aqui na boca, você consegue projetar o seu registro sonoro utilizando as várias cavidades cranianas que contém a sua cabeça. Uhum. Então você consegue projetar a voz, ganhando muito mais qualidade e praticamente sem cansaço. Porque daí Interessante. você passa direto pela região da laringe Uhum. e vai projetar essa voz na boca. Uhum. Eu disse para ele, como a gente tem 1 hora aqui, quero propor uma coisa para você. Você vai aprender a projetar a sua voz na boca, sem exercício. Que daí tem o exercício de aquecimento vocal que faz isso. Sim. Então, você vai direcionando para projetar através da boca. Faça assim vamos fazer esse processo assim focando nesse objetivo numa concentração mental sua, utilizando o poder da mente para isso. Então você vai falar bem baixo o teu registro sonoro Uhum. e bem lento, baixo e lento, né? Aí eu fiz exercícios com textos, Uhum. gravando a voz dele. Quando ele ouviu o resultado da voz dele, ele caiu até numa emoção. Ele nunca tinha ouvido aquele registro sonoro dele assim. Ele Nunca. nunca ouviu a própria voz Daquele jeito, daquela não. forma. E gostou da voz que ouviu. Olha que Olha, coisa, uma que voz interessante. bonita. Então ele descobriu ali, naquele movimento que fizemos, né, uma voz qualificada. Uhum. Aí fizemos uma sequência de mais 4 sessões, né, para totalizar o projeto. Uhum. Hoje ele gosta de fazer apresentações, Ele ele mudou vibra, completamente. mudou completamente. E mudou não só a performance vocal, mudou tremendamente todo o aspecto orgânico dele, incluindo aí tremendamente a autoestima e o modo com que as pessoas passaram a vê-lo. Olha só, Foi uma pessoa transformada. ele se transformou com isso. Esse é o design da voz? Esse é o design da voz, é com esse propósito, né? Uhum. Não é só lidar com voz como fosse algo vinculado à oratória, à Sim. fonoaudiologia, Não é uma aula de canto, uma um aula de fonoaudiologia, canto, é não. totalmente diferente. É para buscar. Então, foi assim uma alegria grande da parte dele, né? Conquistar isso e outros tantos que a gente, cada um tem as suas dores, os seus Sim. desafios, né, para enfrentar. Uhum. Mas a voz, ela tem um âmbito assim tão forte, porque ela é a nossa manifestação, ela manifesta a nossa alma. Por exemplo, se pediu que eu fizesse uma descrição de você. Vamos É lá. arriscado aqui ao vivo e a cores, né? Qualquer coisa a gente corta. Não, mas não, eu não vou permitir que corte, porque mesmo que a gente está sujeito a erros. Ai. Mas, por Uhum. exemplo, eu vejo que você é uma pessoa mais voltada a processos do que a pessoas. O que isso significa? Eu vejo que você é uma pessoa analítica, uma pessoa controladora e, de alguma forma, uma pessoa que tem uma dominância na sua característica. Então, apesar da sua suavidade, Uhum. né, da suavidade da sua voz, eu vejo que você tem essa característica do controle e da dominância mais do que da influência e do analítico. Sim, e faz sentido, porque se a gente for ver, eu tenho minha irmã gêmea, né, a Mariana, e se você analisar a Mariana, ela é completamente o oposto de mim. Então a gente tem, mesmo sendo,
gêmeas são duas pessoas completamente Então, diferentes. você E mesmo tendo a estaria, mesma voz, você nós estaria no temos. campo mais do introvertido do que do extrovertido, apesar de Uhum, ser comunicadora, uhum, né? Mais exato. vamos dizer assim, do melancólico, né? Uhum, Eh, enfim, das características próprias já de Hipócrates, né? sim. E você já consegue perceber isso É, em poucos minutos quando você conversa com isso, a dá para pessoa, né? perceber. A sua irmã, que eu não a conheço, mas Uhum, imagino, né? Já tem um outro perfil. sim, Ela já é extrovertida, sim. né? Ela já vai para a extroversão, para o calórico e para o colérico. É, ela é totalmente diferente. E mesmo tendo a mesma voz. É. Então, quando as pessoas conversam por telefone, não tem como saber se sou eu, se é ela, porque a voz é a mesma. A voz é a mesma, mas para um observador razoável vai perceber essa diferença. É. E a Que você estaria mais para personalidade da voz é o diferente. melancólico e o fleumático. Sim. Por isso que você está mais ligado ao comando. Não dá a impressão que talvez não dê impressão pela sua delicadeza, da sua polidez, né, mas assim que eu a vejo. Uhum. Exatamente. E também porque eu sou do signo de Áries, né. É, Então, aí as coisas, os astros, eles são é. um Eu pouquinho diferente. até não me afirmo muito na astrologia, mas mais nesse campo aqui. Uhum. Mas e se você, me observar, você pode até arriscar e me analisar. Como você se descreveria, Jorge? Como que você me vê? Eu devolvo essa pergunta. Você pode fazer esse exercício aqui ao vivo e a cores, né. Uhum, O que que você percebe? Pense nos registros sonoros que eu estou emitindo. Da uhum. onde vem isso, sob o ponto de vista do caráter, do temperamento e da personalidade? Bom, como leiga no assunto, mas, né, Sim, pelo que a gente percebe, eu vejo que você é uma pessoa tranquila, uma pessoa ponderada, né, uma pessoa que consegue, eh refletir, né, as palavras antes de falar, né, e é uma pessoa agora eu não sei definir se seria introvertido ou extrovertido, não tenho bagagem para isso. mas você vê, você, arriscou-se bem, né, Uhum. porque eu tô pela primeira vez você está fazendo isso Sim, partindo do ponto do meu registro sonoro, exato. não é isso? É isso, é a primeira vez que eu faço isso sem nunca ter pensado, né, em Pois é. como poderia fazer isso. Então esse risco, Interessante. então você vê como é possível fazer isso, porque Uhum, essa manifestação, vamos dizer, sonora, vocal, né, ela é a manifestação da nossa alma. Se você parar para observar, você tem a gente ensina aqui na escuta analítica, né, a gente ensina o quê? Primeiro, que a escuta é onde concentra toda a nossa inteligência está na escuta, né. Então a escuta nos leva ao exercício da profundidade intelectual. A gente escuta, como ocidentais que somos, palavras. Então você está escutando palavras, substantivo, verbo e complemento. uhum. Essa escuta de palavras, elas vão servir para a elaboração da sua fala. Sim. Então a fala é um subproduto da escuta. A gente só fala o que escuta. Uhum. Então o, o laboratório da nossa fala é a escuta. Mas muitas pessoas elas, agem só por reação, então elas não escutam, né, muitas pessoas não têm o hábito de escutar, É, né, muitas mesmo. transformar e daí falar, Muitas mas mesmo. eu acho que é muito mais comum do que a gente Maracanãs imagina, né. lotado em vários fla-flus. Muita gente assim, né, não tem essa educação, né. É, Mas o que nos dá maturidade é a escuta, a escuta é né. você conseguir ouvir e internalizar, Isso. seria isso? A escuta, que eu me refiro, né, Uhum. até o Freud chegou a dizer, o Sigmund Freud, né, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. E faz todo O sentido. homem é dono do que cala, é dele, Uhum. e escravo do que Escravo do que diz. fala. E a palavra Então, dita não pode é, voltar, né, então. a escuta é o nosso domínio sobre o mundo. O nosso poder está na escuta.
E nessa escuta analítica, eu levo a pessoa a chegar numa escuta muito especial. Então, o que a gente trabalha? Primeiro, levando em consideração, vamos dizer, a centralidade da escuta, que é o elemento principal do processo. Uhum. Primeira coisa que a gente leva a pessoa a aprender, né, que é um aprendizado extremamente importante, na minha opinião, aprender a não falar. O que é muito difícil, né? Muito difícil. Enquanto a oratória é a arte da eloquência, de falar, e normalmente falar com eloquência e usando muitas palavras, Sim. no nosso caso é a arte de não falar. Cada palavra a menos que você disser é ponto para você. Olha que interessante. Quando você aprende a não falar, você vai adquirindo uma musculatura da tua capacidade de expressar-se. Mas por que, Jorge? Explica um pouquinho melhor para gente essa questão, que eu acho que até as pessoas que estão nos assistindo podem estar com essa dúvida. Você falar menos significa que você tem mais sabedoria? Você é uma pessoa mais É. sábia, digamos assim? A ideia é que você adquira controle sobre o impulso de fala. Uhum. Então, quando você domina o seu silêncio interno, você principia a sabedoria no falar. A sabedoria no falar, ela é constituída inicialmente pelo aprendizado do não falar. Porque quanto menos você vai falando e vai usando aquela ausência da tua fala para pensar nas melhores palavras que você diria, nas palavras mais chave do seu discurso, que precisam ser poucas. A tal da economia da palavra. Economia da palavra. Isso, como funciona isso, É. Jorge? É exatamente isso que a Então, gente só para está completar falando? esse da escuta, depois Uhum. o caminho que é um primeiro Pra campo, economia. é a economia, a educação, a escuta analítica, Uhum. que é o primeiro campo. Então, o que a gente ensina a pessoa a reter a fala? Você pode ver, quanto menos você fala, mais crédito você ganha. Uhum. Você está numa reunião, muitas pessoas falam, e você fica quieta naquela reunião, se fica em silêncio, as atenções fatalmente vão ser voltadas para você. Você é alvo da atenção dos falantes. Então, esse é um primeiro grande aprendizado. Sim. E nessa sua quietude interna, você vai selecionar as melhores palavras. Você já vai elaborando Já vai o que você elaborando aquilo vai que você vai dizer responder. depois. Uhum. Nesse campo da escuta analítica, a gente ensina a pessoa a aprender a esvaziar-se de si durante uma escuta. Como isso O funciona? que é isso? Eu estou ouvindo você falar, Uhum. ou alguém falar, né? Eu preciso bloquear as minhas referências, bloquear os meus filtros, bloquear as minhas crenças e preciso bloquear naquele instante da minha escuta o meu pensamento. O que é muito difícil, né? E é Mas, um exercício que as pessoas têm que mas fazer. possível. Uhum. E eu preciso me concentrar unicamente no meu emissor e ouvi-lo sob a perspectiva dele. Sim. Qual que é o propósito dessa ação? Nada aqui é fácil, mas é possível. Uhum. Para se tornar-se especial não é fácil. E a ideia é que se torne-se especial, né? Sim. Você chega ao ápice da sua pessoa, da expressão da sua personalidade. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente só abrir a tua escuta. E sob a perspectiva de quem está falando, e não tua. Para você obter a escuta mais pura possível. Entender exatamente Exatamente o está que o sendo outro falado. está dizendo. Uhum. Se você inclui o teu pensamento durante a emissão daquele que está transmitindo aquele conteúdo, Uhum. você contamina a tua escuta. Você escuta o que você quis escutar, você escuta aquilo que você achou que ele disse e não disse. Mistura com as tuas próprias experiências Você e contamina a acaba... tua escuta. E contaminando a tua escuta, a tua capacidade de resposta fica diminuída, porque você tem um material contaminado.
E como é difícil, né? Como é complicado isso. As pessoas geralmente estão conversando, só que elas já estão pensando na resposta, elas já estão pensando na Pois sua é, própria aí não tem experiência. como, Não aí tem. precisa ter essa É um exercício, é um né? exercício. É um A exercício. pessoa está falando, agora você para o mundo Uhum. E presta para atenção ouvi-la no que está só, sendo. e sob a perspectiva dela, não Uhum. tua. Inclusive, isso dá tempo para pensar, refletir, para daí É. elaborar uma. Depois que você colheu uma escuta o mais pura possível, aí você vai usar tuas referências, teus fios, tudo bem, mas depois, o material está puro aí, está mais puro possível. E se as pessoas fizessem isso, eu acredito que a comunicação seria tão mais tranquila, né, É, Jorge? claro. Se as pessoas fizessem isso, tirassem as suas crenças, parassem o pensamento para dar atenção ao que a outra pessoa está falando e depois de ouvir, daí falar e vice-versa, eu acredito que a comunicação ela seria muito mais limpa, né? Sem dúvida, Não haveria tantos problemas, né? esse é o propósito. Outro aspecto ainda na escuta analítica é você é isso que nós fizemos agora como prática, esse Uhum. desafio. Você fazer a leitura da pessoa por meio dos sons articulados que ela está emitindo, além de você fazer a leitura da comunicação oral que ela está transmitindo. Então você faz a interpretação da comunicação oral que ela está emitindo, das Uhum. palavras, da verbalização, Sim. que é uma interpretação, e, em paralelo, faz a interpretação sônica, a interpretação dos registros sonoros da pessoa. E o que seria esse registro sonoro, Por Jorge? exemplo, eu posso interpretar como que você vocaliza, Uhum. independente do que você diz, como Ah, tá. verbo, como Uhum, verbalização, só o que você vocaliza. uhum. Então, essa é uma percepção profunda que permite você fazer uma leitura muito próxima da realidade da pessoa. Entendi. E a linguagem corporal, ela tem a ver com isso também? Tem a ver, Colocar a linguagem corporal junto com a voz? claro. É um conjunto. Voz é corpo, Uhum. voz é corpo, voz é uma extensão do nosso corpo. Voz é como fosse um membro a mais. É Então, voz é mesmo? corpo, né? E daí entra todo o aspecto da nossa facialidade, da nossa expressão fisionômica, entra Sim. tudo isso junto no mesmo campo da voz. Voz é comunicação não verbal. Voz é comunicação não verbal. Ela é não verbal. Não verbal. Voz é não verbal. É, essa frase Verbal é a é palavra a proferida palavra por meio da voz. e a voz é comunicação não verbal. Olha que É. interessante. E quem dá destino para a palavra que você está proferindo é o som que você encapsula aquela palavra. Quem dá destino, se eu digo para você assim, pare. Se eu digo para você assim, pare. Se eu digo assim, pare, pare. É diferente de pare e diferente de pare. Sim. Então, quem dá destino para a palavra é o som articulado. É como você expõe a palavra, como você encapsula Isso, a palavra. isso. Então, esse som, porque veja bem, voz é som, na definição da acústica. E som é uma vibração física de natureza mecânica. Portanto, a nossa voz tem um fenômeno chamado audiotátil. Nesse momento, nós estamos nos autotateando, um tateando o outro. Então, o som que eu estou emitindo mexe com o teu corpo inteiro, Porque o som emite ondas. porque são vibrações físicas de natureza mecânica. Então, o som que você está ouvindo da minha voz e vice-versa toca em você inteira, Que interessante. entende? Uhum. Você de 20 a 20 mil hertz, você me escuta. Antes não, depois não, mas o efeito tátil se dá sempre. Nós estamos Hum. falando de som, então voz tem o impacto do som. O impacto que o som tem. Por isso que o que muita gente fala: "Ah, não fale besteira, não fale isso", porque a voz ela tem uma vibração, né, É, tem todo um conceito, né. é. E como que você trabalha isso com as pessoas que vêm até você, Jorge? O que essas pessoas esperam?
Elas esperam mais autoconfiança, mais uma melhoria da vida delas através da voz, através da autoconfiança que isso pode gerar? Veja, a gente tem assim um público variado, mas são pessoas que desejam mesmo chegar ao clímax de si, desejam um desenvolvimento pessoal e profissional. Uhum. E principalmente profissional, É, né, para você conseguir ter elas sucesso. desejam isso. Então o desejo é algo que eu não tenho como lidar, a pessoa Uhum. tem que ter. Sim. Ela tem que ver nisso que eu estou falando o valor. Ela tem que desejar. Então, o que eu trabalho é em cima do desejo da pessoa, Uhum. da vontade dela chegar ao ápice de si. Que interessante. Então, é muito variado. E ela querer essa mudança também, né, a pessoa É, querer mudar, querer que, melhorar. ela precisa ter um profundo desejo. Uhum. Ela precisa, porque como eu trabalho com personalidade, né, expressão da personalidade, Uhum. personalidade é composta basicamente, numa certa visão, da mente, que é a área do planejamento, né, que é o Uhum. processo de pensamento, de raciocínio, da nossa Sim. racionalidade como um todo, é a mente que cuida disso, né? Uhum. Trabalha também a questão do volativo, que é da vontade, do desejo. Na psicanálise usam muito a palavra desejo, né, para Uhum. vontade, que é a tomada de decisão. E o terceiro elemento é a emoção, que é o que mais geralmente é incidente na pessoa, a emoção. Uhum. Tem a emoção, né? Então, são esses três elementos: mente, vontade e emoção que compõem, de alguma forma, a nossa personalidade, ou, em outras palavras, a nossa alma. A nossa alma, exatamente. E o design da voz, Jorge, por exemplo, você diria que o design da voz seria você ter o mesmo estilo de voz para todas as situações da tua vida? Você ter essa personalidade significa que você tem que ter o mesmo estilo de voz para todas as situações? Ou não? É você saber impor a voz nos momentos certos? Veja, uma das propostas que até me referi aqui é você descobrir e parir as suas várias sonalidades, as suas várias possibilidades de uso da voz. Você pode chegar a identificar, vamos dizer, uma dúzia de possibilidades. Cada uma delas, ela cabe para determinados contextos. Uhum, Então, a voz vamos dizer, é tão múltipla quanto se possa construir, uhum. em termos de estéticas vocais. Então Então, existem várias nuances que você tem tem que momento que usar. você precisa, você quer uma voz que leve as pessoas a pensarem. Uhum. Então, você tem que ter um ritmo que permita que a pessoa que está com você pense junto com você. Sim. Um ritmo mais suave, mais empático, um ritmo cercado de pausas frequentes. Pode ver que a gente está falando, dando uma pequena pausa. Uhum. Porque é na pausa que quem está nos assistindo aqui, é na pausa que ele para de processar para poder refletir o que você está dizendo. Entendi. Se a gente fala sem pausa, Uhum. a pessoa só fica processando o tempo todo. Depois que termina a fala, ela já nem lembra o que foi Não lembro dito. o que foi dito. Exato, Então, exatamente. é como na música, notas musicais e pausas. Se você Uhum. tirar a pausa da nota musical, fica um ruído É, insuportável. é. De outra Então, tem desculpa. essa cadência da voz Uhum. para fazer pensar. Se você quer uma voz que emocione, então você usa um outro tipo de ritmo de voz. Uhum. Um pouco mais acelerado, um pouco mais autoritário, um pouco mais urgente, para causar emoção. Só que quando você causa emoção no seu interlocutor, você causa isso, você também restringe a capacidade dele pensar. Porque a emoção, ela tira a capacidade da pessoa de pensar com clareza? Aí ela fica mais agitada, fica mais Entendi. eufórica e aí Uhum. pensa menos. Sim. E diminui o espaço para o pensar. Uhum. Então depende de muito. Tem, por exemplo, o sussurro, que é um recurso interessante para algumas situações. Uhum. O sussurro ele é uma voz minimésima que causa no ouvinte
todo um contexto emocional forte, conforme o momento. Sim. Então, existe momento para cada... Você pode explorar suas várias estéticas vocais, suas várias sonoridades, e discernir qual que você deve usar em certo momento, E tudo isso sem perder a personalidade da própria dentro voz. do contexto da autenticidade. A Uhum, palavra aletheia, no grego, quer dizer verdade, uhum, quer dizer realidade, quer dizer sinceridade, aquela tal da sincera, né? sim. E quer dizer autenticidade. Uhum, Então, você precisa estar dentro no comando de si, na sua autenticidade. uhum. Você não Não vai, pode perder não a vai tua autenticidade. teatralizar-se, porque Uhum, a teatralização, por mais que ela seja bem feita, vai aparecer que é teatralização. sim. Se tiver um bom observador, ela está teatralizando. Não é verdade. Não é verdade. Exatamente. E eu queria te fazer uma pergunta, Jorge. Eu vejo que muitas pessoas, numa palestra, quando tem alguém falando sobre algum assunto, em pouco tempo, em alguns minutos, as pessoas elas se dispersam e elas acabam parando de prestar atenção no que está sendo dito, né. E algumas pessoas, alguns palestrantes, eles conseguem segurar a atenção por mais tempo, mas existe algum mecanismo nas pessoas que faça com que as pessoas, se dispersem em algum momento, que elas não consigam se concentrar tanto na pessoa que está falando por muito tempo ou Olha, não? especial a sua pergunta. Muito boa mesmo. Olha, não poderia ter faltado essa pergunta, essa Uhum. colocação que você Sempre me fez. faço essa pergunta. Mas é muito boa, é muito especial. Primeiro, que palestras expositivas, por mais inteligentes que elas sejam, elas são altamente improdutivas. A exposição, pela estrutura dela, é improdutiva. Mesmo palestrantes inteligentes que digam coisas inteligentes. E por que isso acontece, Jorge? Porque a exposição, e tem até uma origem histórica disso, que a gente podia até citar, a exposição, uma palestra expositiva, que é o que há de mais corriqueiro, né? Uhum. Ela gera no ouvinte, que pretende escutar o que está sendo dito, uma absoluta exaustão cognitiva. Já no início ou conforme a palestra? Já no próprio início, assim, você já no começo, e quanto mais, a exposição vai se alongando, mais o fenômeno se ocorre. Por quê? Uhum. Porque ouvir é o que mais consome energia vital. É mesmo. Ouvir é muito desgastante, porque quem está falando está se autoestimulando, né? Sim. Então não sente tanto. Mas para quem está ouvindo, é causa tanto a saturação auditiva quanto a exaustão cognitiva. Que interessante. Então, você está numa plateia, a pessoa está ouvindo e está lá alguém expondo, a pessoa que está ali está tendo um gasto energético absolutamente grande. Só pelo fato de estar ouvindo. Ainda mais que ele está tentando compreender. Uhum. Mesmo que ele esteja distraído, disperso, ele também vai ter um desgaste Mesmo menor, estando mesmo assim. distraído? Porque aquele som, aquelas registros sonoros, naquele diapasão acaba cansando. Tanto é que quando termina uma palestra, alguém vai levantar ali do auditório, você pode ver que as pessoas já levantam cambaleando, né? Já levantam cansadas. Cansadas, exaustas. Exatamente. E se você perguntar para essas pessoas ali no hall, no coffee break, Uhum. o que que você aprendeu do que foi dito? A pessoa fica olhando para você. Ah, eu não consigo dizer. Elas não conseguem afirmar por um minuto o que ouviram durante meia hora. Não conseguem lembrar. Não conseguem lembrar. Por isso que é Hum. improdutivo. Até eu perguntei para o presidente da OCEPAR, num evento que ele fez, o Kotler, eu perguntei o que que você reteve do que foi dito aqui. Uhum. Só lembro da pergunta que eu fiz. Meu Deus. E a resposta também não lembro. Então, a palestra expositiva e uma aula expositiva é altamente improdutiva. Por quê? Porque falar
em excesso é uma transgressão. É transgressor fazer isso. É transgressor em qual sentido? Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz: na multidão das palavras não falta pecado. Ou seja, não fale. É pecado falar muito. Esse fala muito, vamos tratar assim, porque tem falas que são especiais. Sim, sim. Né? Mas, normalmente, as falas tendem, em sua grande maioria, não serem especiais. E nem Mas produtivas. mas mesmo assim, o especial não foge tanto à regra. Sim. Falar muito é transgressor, porque causa mal ao próximo. Uhum. E Não tanto ao orador, porque ele está se autoestimulando, sim. tá mexendo também com o seu ego, que está sendo exposto, vaidade, etc. E o que pode ser feito nesses casos? O que eu Diminuir faço? o tempo de palestra? O que eu costumo fazer? Está no livro, está Uhum. no livro, está descrito. Chama oralidade sistêmica dialogal. Eu chamei assim. Oralidade sistêmica, porque não é cartesiana, é sistêmica. Dialogal, porque está ligada a diálogo. O que eu faço? Quando eu vou fazer uma palestra, a primeira coisa que eu faço numa palestra, eu começo fazendo uma palestra com uma provocação. Uhum. Então, nos primeiros 4 ou 5 minutos da minha palestra, tem alguém no público falando. Você faz uma pergunta, você faz a plateia interagir? Uma provocação, uma contextualização ou uma pergunta. Uhum. Eu lembro quando eu fui defender o Voice Design lá no Congresso Internacional de Educação à Distância, né, Uhum. que era meu trabalho científico, Uhum. eu encarei aquela plateia de cento e poucas pessoas, e eram líderes, né, da Fundação Getúlio Vargas, da Unicorreio, tinha várias Uhum. pessoas importantes lá. Eu olhei para elas e falei assim: o que é voice design? Eu quero saber o que é voice design. Eu quero aprender com vocês o que é voice design. Uhum. Eu quero que vocês me ensinem o que é voice design. E quero lembrá-los que eu não tenho plano B. É Ou vocês isso. me ensinam, Uhum. ou... Era esse o teu objetivo, claro, bem claro. Aí uma pessoa lá, uma senhora, se relacionou o voice design com storytelling e tal, contação de Sim. histórias. Né? Aí cada um falou um pouquinho, e aí um sergipano, disse assim: ó, gente, voice design é a modelagem da voz para transmitir conhecimento. É a modelagem da voz para transmitir conhecimento. Eu não tinha isso em mim. Eu aprendi Aprendeu isso lá. fazendo pergunta. Olha só. E você acaba aprendendo com o público também, né? Então, o que eu faço? Eu faço pergunta, faço o público participar e fazer uma construção coletiva de uma palestra. Não sou eu que Eles vão eu sou o montando. maestro, eu estou com a varinha, Uhum. mas quem vai construir é a orquestra toda. Então, as minhas palestras são absolutamente dialogadas Você faz o público interagir com você o tempo todo. e nisso a pessoa não fica cansada, não precisa, ela vê que ela precisa participar. Eu acho que isso deixa a pessoa até um pouco mais, com um pouco mais de energia também para participar, E né? torna a palestra um evento inesquecível. Ela lembra por anos a fio. Porque tem interação, né, de todas as pessoas. Então, como eu faço? Eu dei uma aula agora para ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da USP, da Universidade de São Paulo. Eram 7 horas de aula, dividida em 2 dias. Em 2 dias. 3 horas e meia cada dia. Aham. E eu ia até às 10h30, até passei um dia 10 minutos às 10h30, digo, não, agora chega. Uhum. Porque eles estavam ainda vivos ali, depois de 3 horas e meia. Ainda estavam interagindo. Ainda queriam mais, queriam Queriam fazer mais mais. perguntas, queriam mais. Digo, não, agora chega. Eu preciso tomar minha sopinha, agora eu preciso ir para casa. E se fosse o contrário, se você estivesse falando durante 3 horas e meia, o pessoal ia sair de lá meio Em meia hora já cambaleando. deu.
Então, isso é muito importante. Essa pergunta sempre me foi muito difícil de entender. Essa pergunta que eu faço na minha cabeça, mas será que as pessoas estão realmente Não. prestando atenção? Então não tem como, é humanamente E impossível. é fácil de você identificar a improdutividade de uma palestra ou aula expositiva. Uhum, É só perguntar depois, logo depois, não é no dia seguinte, não sim, é um mês depois. é 1 minuto depois. 1 minuto depois, o que você está levando para casa? Me diga o que você aprendeu aqui. Ninguém lembra. Você vai ficar assustada. É bom Nossa. até não perguntar se você for a Se for palestrante. a palestrante para não passar É. vergonha. Então, assim, a palestra, a exposição, isso aí teve um sentido histórico. Hum, Deixa eu até contar esse aspecto histórico que eu cito no livro, né? uhum, Um momento assim de ruptura tremenda na civilização ocidental, a partir dos gregos, foi a tal da Guerra do Peloponeso. Nesse período que eu citei de Platão, mais ou menos esse período. uhum, A Guerra do Peloponeso, 300 anos antes de Cristo. Quando os atenienses, que eram povos dedicados à guerra, então eles treinavam as crianças a partir dos 5 anos de idade à guerra. Eram povos oligárquicos, quer dizer, poucos mandavam, uhum. e lacônicos, usavam poucas palavras. Esse uso das poucas palavras na cultura deles é para que não soubesse o que eles pensavam. Então era como estratégia de guerra, Estratégia de para guerra. não saber o Uhum, que eles estavam pensando, então não falavam, ninguém ia sim. saber o que estavam pensando. E quando eles venceram os atenienses, que eram dados à filosofia, eles interromperam a trajetória da escola da retórica, Hum, que é dessa fonte que a gente bebe. Foi uma coisa maravilhosa. sim. Até hoje ela é futurista. Até hoje. Até hoje, imagine, até hoje a escola da retórica é futurista. Sim. Até hoje. Nós estamos tão distantes dela, né, muito E mais ainda do está que o tão tempo lá presente, de né? 300, 400 anos antes de Cristo para cá. Sim. Nós estamos absolutamente ausentes dessa estrutura, né, Sim. da escola da retórica. Aí os atenienses descontinuaram a escola da retórica Hum, e instituíram a escola do direito. Essa escola do direito é a escola que até hoje prevalece. Ou seja, tem um falante uhum. que detém o conhecimento, que sabe, diante de um público enfileirado nas cadeiras, exceção dos primeiros e últimos, um vendo a nuca do outro, ouvindo. Chamados alunos, que significa sem luz. Alunos sem luz. É, É esse o alumine, né? Sem luz. alumines. Então, é um falante para vários ouvintes. E é isso que temos até hoje. E até hoje, que a palestra expositiva é assim, Sim, sim. entende? Então, é o exercício do domínio sobre o outro, né? E o domínio também que gera cansaço, né, que Puxa, gera, esse esgotamento. cansaço, alienação, gera uma série de fenômenos. E até a partir dali o diálogo se extinguiu. O diálogo é uma utopia. Para existir diálogo, tem tantos ingredientes necessários Uhum. que não é tão simples assim dialogar. Um dos ingredientes do diálogo é você estar em estado de vulnerabilidade diante do grupo, né? O diálogo, tudo isso que nós falamos entra no diálogo, né? Uhum. Esse tipo de nível de escuta. O que a gente falou antes, né, de você conseguir, interromper os seus pensamentos para você prestar atenção 100% no que está sendo É, falado, né, o que é muito difícil. Então, esse modelo que nós temos hoje em dia, de uma pessoa expondo e todos os alunos, todas as pessoas enfileiradas assistindo, é um modelo de dominação. de dominação que veio lá, segundo a minha tese, Uhum. dos espartanos, que eram povos dedicados à guerra, povos dedicados à dominação. A dominação, e excluiu toda a parte do diálogo, porque eles não tinham interesse no diálogo, é Não, isso? o diálogo era Uhum. algo
da retórica, né? Sim, sim. Eles tomavam um vinho para facilitar um pouco mais Para deixar a conversa mais macia. e daí dialogavam Uhum. e Interessante. invadiam áreas do pensamento. Então isso foi e isso entrou na civilização ocidental e até hoje é assim. Um fala, até hoje o cala-boca continua. Está aí para não, né? Pode ver o contexto nacional hoje. Sim, exatamente. Até hoje o cala-boca Até continua. hoje. Eu vejo que essa questão da voz é algo muito sério e é essa a minha missão, despertar as pessoas para prestarem atenção na questão transcendental da voz. Eu já vou para o transcendental da voz. Sim. Por isso que eu creio que nós somos a voz que clama. Uhum. Eu sou cristão, né? E como cristão, eu creio mesmo que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Exatamente. Olha que coisa absoluta. Sim, é muito profundo, né? Porque foi a Nada, palavra que foi passando durante todos nada, esses anos, né? nada é nada, nem uma poeira, É. nada foi feito sem a palavra. É. Nós não somos a palavra. A palavra ali está dirigida ao Cristo. Uhum. Mas nós somos a voz que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. E essa voz é alvo prioritário, primordial do inimigo de Deus. Que fala muito que... Esse abafamento da voz, Uhum. né, que na psicanálise se trata disso também, Uhum. sob o ponto de vista transcendente, eu estou vindo aqui para o espiritual. Sim. O inimigo de Deus tem uma atenção absolutamente prioritária no uso da nossa voz. Significa que ele está sempre atento, ó, Atento e de fazendo todos, com que as pessoas falem mais ou que as ou que as pessoas pessoas calem? falem mais, mas uma fala que não tem Uma fala sem nexo? sem nexo. Ou seja, que as pessoas não pensem É, antes de falar. que não falem de forma a mudar o mundo. Uhum. Exato. Né? Na nossa proposta, que a nossa fala, eu tenho uma coisa que eu não falei, que agora me lembrei, Uhum. que a nossa fala mude o mundo. Sim. Não seja apenas uma fala, mas seja uma expressão da nossa personalidade. Falamos do campo da escuta, né? Sim. Quero mesmo que rapidamente falar agora de um outro campo, que é o campo da economia da palavra, Isso. né? Que você me Uhum. perguntou. O que eu descobri numa pesquisa feita em cima da tradição oral? Fiquei perguntando como é que pode a tradição oral, depois de séculos e mais séculos, chegar em condições dignas de ser decodificada pela escrita, que é um fenômeno relativamente recente. Uhum. Como é que pode, né? Se passou de geração em geração, geração em geração, e como é que ela chegou bem para ser decodificada pela escrita? E foi. Né? Uhum. E não era um conteúdo simples, eram Não. fórmulas matemáticas, estruturas geométricas de todos os jeitos. Sim. Como é que ela chegou? Aí o que eu descobri que no DNA da tradição oral, ele era composto, né, na microcélula da tradição oral, por pequenos versos. Que eram exatamente o quê? Então, eles compunham aquele conhecimento transmitido de geração em geração por pequenos versos, também conhecido por versículos. Esses pequenos versos habilitavam a pessoa a ouvir e memorizar, Uhum. impactar e memorizar e espalhar. Então, eu descobri, a gente criou daí essa economia da palavra, ela é constituída, então, ajuda as pessoas Sim. a elaborarem o seu discurso em pequenos versos, Com palavras-chave? com palavras-chave em pequenos versos. Uhum. Existe um conhecimento consagrado antropologicamente e corroborado pela ciência. Um dos que corroborou com isso foi George W. Miller, um dos precursores da psicologia cognitiva. Cada frase não pode ultrapassar
7 palavras. Olha. 7 é o limite máximo de uma sentença, Uhum. de um Ou seja, enunciado. economize palavras, fale menos, mas seja compreendido por aquilo que está sendo falado. Se você ultrapassa a 7ª palavra, o que você falou vai ser esquecido. Olha que interessante. Então, o teu limite é 7. Lembrando que 7 palavras é o limite máximo, Uhum, não é o ideal. uhum. O ideal é 4, 5, Ah, 4, menos 5, ainda. menos ainda. 4, 5, 6. E dessa forma, você consegue ser melhor compreendido? Dessa forma, você não satura a memória de curto prazo do teu ouvinte, Entendi, chamada também memória de trabalho, cuja memória é limitadíssima. entendi, A gente ouve e já esquece. entendi. Então, para você não ser esquecido, você não pode ultrapassar para não saturar auditivamente e nem exaurir cognitivamente o seu interlocutor. Então, falar menos, palavras-chave que a pessoa consiga memorizar, consiga, né, levar para a vida, para frente. Tá? Então, essa é a questão Uhum, da linguagem versiculada. sim. Tem um outro campo, e terceiro, são 3 campos, né? Então, a escuta analítica, a economia da palavra e tem o design da voz. Uhum, O que a gente faz com o design da voz? A gente leva a pessoa a fazer uma imersão sobre a sua própria voz. Profunda, uhum. ampliada. Mergulhar nas águas mais profundas da sua voz. Compreender como que ela funciona, as características dela, todo o contexto da sua voz. Fazer um mergulho na sua voz. Conhecer a sua voz. Porque conhecendo a sua voz, o que não acontece de uma forma geral, Uhum. você acaba tendo, eu digo isso romanticamente, tendo um caso de amor com a sua voz. Se você chega a ter esse caso de amor com a sua voz, esse é um ganho extraordinariamente maravilhoso. E raro, porque a maioria das pessoas não tem, né? É. Você tendo um caso de amor com a sua voz vai dar conta de todas as suas necessidades. Então é preciso que você ame a sua voz, Uhum. pegue ela de mão dada, vá passear com ela nos parques da cidade. Quando for deitar, durma com a sua voz, coloque ela sobre o seu peito, acomode na sua cama, tenha um caso de amor com a sua voz. Que lindo. Então, esse é o propósito de conhecer, porque você só ama o que conhece. Exato. Então, para você amar a sua voz, precisa conhecê-la. Precisa conhecer, precisa saber quem ela é. Depois, você deixar de usar a sua voz apenas de modo consciente, de modo espontâneo e natural, Uhum. deixar de usar e passar a usar de forma consciente e intencional. Em que sentido? Então, eu estou falando com você com uma certa intencionalidade e com um nível de consciência. Uhum. Eu sei que o tempo está passando, que a gravação está fluindo, eu sei que já estamos indo para o final dela, mas eu estou fazendo consciente e intencional, para que você, aquilo que eu digo para você, em grande parte você não vai esquecer, Exatamente, você vai lembrar, exatamente. entende? Então, a ideia é de você falar com consciência e intencionalidade em vez de espontaneidade e naturalidade. Porque fica mais é o que fica, né, É isso que a o gente teu ensina, e interlocutor. ensina assim, poucas horas, Uhum, você não vai ficar muito tempo comigo. Em uhum. poucas horas, em poucas sessões de mentoria, você aprende Já isso. aprende isso. É, porque tem Entendi, uma tecnologia atrás disso, que é a Voice Tech, a tecnologia da entendi. voz. E isso tá no teu livro, Jorge? Nem tudo, porque esse livro foi lançado ano passado e eu não parei de Ah, pesquisar do ano passado para cá e a pesquisa aumentou cada vez então mais. já vai ter mais uma Então, no edição. próxima edição vai ter. Então, o que acontece? Você vai aprender a ouvir-se durante o seu momento de fala. Hum. Então, eu estou falando com você e estou me ouvindo. Uhum. Se eu percebo que tem um nível de ansiedade, que eu não goste, eu já ajusto no próprio ato de fala e já corrijo, Corrige na hora, antes porque de você está se terminar minha ouvindo. fala. Entende? Uhum. Então, eu vou aprender a ouvir-me durante o meu próprio ato de fala e perceber todo o ambiente comunicativo que está à minha volta. Eu vou observar uns 30, 40 itens Enquanto você fala. enquanto fala, além de observar os meus sons
como é que eles estão sendo transmitidos e com qual o nível emocional que eu estou transmitindo. E isso é treino, né? Treino. Aí você vai aprender a calibrar a sua voz. Uhum. Qual é o propósito da calibragem da voz? Para que você, ao emitir a sua voz, ela ganhe um nível de agradabilidade. Ela ganhe um nível de acolhimento no teu ouvinte. Ela gere prazer em quem te ouve. Uhum. Quando isso acontece, você tem um primeiro benefício entre uma série de outros benefícios. O primeiro benefício, você ganha uma atenção ampliada do teu ouvinte. Se nós continuarmos a falar assim, esse podcast não termina nunca. Então, assim, você ganha um nível de atenção do teu ouvinte. E você inspira ampliada. pessoas também. Você ganha um nível de atenção sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo, que é tudo que um emissor gostaria de ter. Exatamente. É o sonho de qualquer emissor, Exatamente. ter essa atenção. Exatamente. Então, fecha esses 3 campos. Existe um fator motriz entre o design da voz e a economia da palavra que eu achei interessante, que é você aprender a emprestar a sua alma para as suas palavras. Como Você você aprender a faz? emprestar a sua personalidade para as suas palavras. Se você simplesmente fala, a tendência da pessoa que ouviu esquecer o que você disse é grande. Mas quando você empresta a sua alma para as suas palavras, a sua personalidade, a sua confiança, a sua fé, a sua segurança para as suas palavras, esse aspecto, esse fator motriz permite que a pessoa que está diante de você abra as janelas da memória dela. Então você vai usar aquelas poucas palavras com alguém que está com as janelas da memória abertas. Ela vai ser impactada, vai ouvir o que você disse, vai memorizar e vai espalhar o que você falou, tornando aquilo que você disse exponencial. Do mesmo modo que coisas ditas lá do passado nós estamos repetindo, Sim. coisas que você diga serão reproduzidas no futuro. E esse é o objetivo do Eduque Sua Voz e Inspire Pessoas, não é? E da expressão da personalidade. Da expressão da personalidade que você coloca na sua voz para inspirar as pessoas e também para mudar a vida a sua própria vida e a vida de quem está te ouvindo. Um Né? exemplo aqui que eu vou dar. Há quem tenha dito o seguinte: quem muda permanece. Simples, né? Uhum. Quem muda permanece. Você sabe há quanto tempo alguém que disse isso pela primeira vez falou? Não sei. 6.600 anos atrás. Confúcio. E nós estamos E repetindo estamos isso. repetindo até E hoje. está válido, não está? Não é? Está muito válido. Então, aquilo que Exatamente você isso. preparou vai impactar os teus interlocutores e eles vão repetir para o futuro. Exatamente. E isso depende da forma como você fala e como você Isso. coloca a tua personalidade na voz. Isso. É isso, né? Muito interessante. E o seu livro, eu queria deixar aqui, vai ter uma segunda edição agora? Vai ter outra edição Eu estou agora, preparando Jorge? a segunda edição. Uhum. Esse aqui é o Eduque Sua Voz, Inspire Pessoas. Até o título foi Introdução. uma inspiração, porque não é simples É? você chegar no título, né? Não, Quem me não disse, é quem me mesmo. inspirou sobre esse Eduque Sua Voz foi o cara que criou O Tempo Passa, o Tempo Voa e a poupança Beberinos continua numa boa. É mesmo? É o mesmo. É sério. Aliás, essa música até hoje é cantada Até hoje. e o banco há muitos anos já não existe mais. Exatamente. Eduque Sua Voz, que é o Eloy Zanetti. Uhum. E para complementar a frase, minha filha disse: inspire pessoas. Né? Então, esse livro contém, na condição de precursor, né, dessa nova área da economia, que é a economia da oralidade. Excelente. Jorge, nós estamos chegando ao fim já da nossa conversa, do nosso bate-papo, mas eu quero te dizer que foi um prazer conversar com você, um prazer te receber aqui no nosso programa, Jorge.
porque é um assunto de extrema importância, é um assunto, assim, que a gente precisa levar para mais pessoas, para as pessoas terem essa noção de que a voz é tão importante quanto qualquer outro aspecto da nossa vida. Isso. Então, meu muito obrigada, você é a nossa joia rara, é o nosso convidado, a nossa joia rara, então muito obrigada e que você continue levando, né, a sua voz para outras vozes, digamos Eu assim. agradeço. Você sabe que você me lembrou um versículo da palavra de Deus que diz o seguinte, para dizer a dimensão do que nós estamos falando. A morte e a vida estão no poder da língua. Estão. Então, é uma questão não só comunicacional, vital. Exatamente, exatamente. Muito obrigada, Jorge, Eu que obrigada pelo teu agradeço, né? tempo. Agradeço ao PAI, que agradeço ao Estúdio 9, a você. Um prazer, uma honra te Foi um receber aqui. prazer mesmo bater esse papo com você. Eu vou colocar aqui na legenda também as tuas redes sociais, para o pessoal que Isso. puder te seguir, para quem quiser ter mais informações também sobre o Jorge Cury Neto, a gente vai deixar aqui na legenda. E para você que nos assistiu até agora, muito obrigada pela sua companhia, obrigada por curtirem, compartilharem esse vídeo e tantos outros aqui do nosso canal. Um abraço e até a próxima.